Bom dia, pessoal. Bom dia, saudações marinheiras, saudações astronômicas, saudações marítimas, né? Vocês devem estar assistindo essa aula na quarta-feira, 23 de setembro, um dia alvissareiro, já que ontem, né, no dia 22, para vocês aí pelo menos, o Sol, né, nosso Sol verdadeiro, passou do hemisfério norte celeste para o hemisfério sul, né, cruzou o Equador celeste, né, no seu equinócio, né, equinócio de setembro, e transformando então o nosso inverno em primavera, o primeiro dia da primavera. Me sinto muito feliz de estar com vocês aqui. Essa vai ser a nossa última aula, quer dizer, que eu pretendo que eu vou ministrar a vocês, o que está planejado a partir da unidade 9.0, quem ministra as aulas será a professora Laís. Quero cumprimentar novamente a Luane, né, a Luane Bastos, que tirou 10 de navegação astronômica, né, continue assim nesse caminho de profissionalismo, estudando, independente de ser presencial ou online, né? E quero dizer que algumas pessoas até, né, como alguns amigos, grandes amigos de Cabo Verde, seu João Fernandes, que me garantiu aí pelo menos uns 6, né, vai estar perdoado desde que tire uma boa nota na P2 lá com a professora Laís, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula que nós já vimos ontem, certo? Já começamos a ver a importância, né, e digamos assim, os detalhes das correções de altura dos astros, né? Então essa é a nossa unidade de ensino 8.0, correção de altura dos astros. A gente já falou que quando você tira a altura com o sextante, você tira a altura do horizonte visual. A altura do horizonte visual não atende o requisito para resolver o problema da navegação astronômica, que ele tem que ser resolvido no triângulo esférico de posição. E para isso eu preciso saber a altura a partir do horizonte verdadeiro e não do horizonte visual. Por isso eu transformo essa altura no horizonte visual, que a gente vai chamar inicialmente de altura instrumental, quando ela é corrigida do erro instrumental do sextante, aquele que a gente tirou do horizonte ou do Sol, ela se transforma em altura observada. Depois a gente rebate essa altura, então, né, para o horizonte aparente, que é aquele plano perpendicular à linha zenitina de núcleo do observador, e depois, com a paralaxe, a gente rebate ele para o horizonte verdadeiro. Então, aí sim, nesse ponto, a gente tem a altura verdadeira. Então, na verdade, a correção da altura dos astros é só isso, é transformar a altura instrumental, aquela que você tirou com sextante, na altura verdadeira, aquela que você tem efetivamente do plano horizonte verdadeiro até o astro, tá certo? Esse ângulo horizontal medido a partir não do horizonte visual, mas sim do horizonte verdadeiro. E é fundamental, como a gente vai ver, o último slide mostra claramente que cada minuto de arco errado nessa leitura da altura das alturas dos astros vai te trazer 1 milha de diferença na sua linha de posição astronômica. Então isso é crasso, né? Você ter várias milhas erradas aí vai te dar uma posição bastante imprecisa. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula aí, tentando fazê-la mais curta, já que vocês, pelas notas da prova, gostei muito das notas da prova, né? Acho que a grande maioria também gostou, foram notas boas, mas me deu muita satisfação, porque na aula online, acho que se todo mundo não colou, que era impossível colar, aquela parte dos problemas, né? Todo mundo se deu muito bem. Parabéns a todos, então, e vamos lá. Olha só, correção de altura, então, o objetivo é definir e transformar a altura instrumental, aquela que é medida com sextante, a primeira, aquela que você dá o top, que você baixa o astro, faz a colimação, faz o balanceio, colimação é aquela coincidência da imagem refletida com a imagem direta, faz o balanceio e dá o top. Quando dá o top, isso aí é a altura instrumental, que você faz a leitura ali, né, tanto no arco como no tambor micrométrico, no vernier, essa é a altura instrumental. Mas o que você quer é a altura verdadeira, que é para poder combinar com os outros elementos do triângulo esférico de posição, aqueles elementos conhecidos, para chegar nos elementos determinativos da reta de altura, certo? Tá? Isso aí, então, vocês vão ver com bastante calma, com mais detalhe com a professora Laís. Nós vamos estudar agora só como é que a gente faz essa transformação de altura instrumental em altura verdadeira. Vamos lá, então. As alturas, como a gente falou, a primeira altura que a gente lê no sextante chama altura instrumental. A altura, então, entre o astro e o horizonte visual, tá certo? Quando eu faço a correção dessa altura, quer dizer, quando eu verifico no sextante qual é o erro que ele tem, né, eu dou um nome a essa correção. Lembra qual é o nome da correção? É erro instrumental. Quando eu aplico aqui na altura instrumental a correção que chama erro instrumental, eu passo a ter uma altura chamada altura observada. A altura observada, então, já é a altura instrumental corrigida do erro instrumental. Quando eu
faço que essa altura observada, que é a leitura desde do horizonte visual até o astro, faço com que eu tire essa distância angular entre o horizonte aparente, ou seja, o horizonte do olho do observador e o horizonte visual, essa distância angular chama depressão aparente, e a gente vai ver na tabela hoje, só pela altura do olho do observador em relação ao nível d'água do mar, a gente consegue saber quanto vale em minutos de arco esse valor. Então eu transformo a altura observada em altura aparente, como eu rebato então da minha altura visual, que seria, né, a altura visual seria essa altura observada, medida em relação ao horizonte visual, para a altura em relação ao horizonte aparente. E finalmente, depois com mais 3 correções, que a gente já falou na aula passada, mas a gente vai rever agora, que é as correções são a refração atmosférica, né? A refração atmosférica, aquela que transforma o astro, faz com que o astro pareça sempre mais alto do que ele realmente está, lembra? Por conta é um efeito óptico, né? De passagem entre meios, ambientes, né? Ambientes que têm densidade diferente. Isso é refração, certo? Quando ele entra na atmosfera, ele tende para baixo o raio luminoso. Então o astro sempre parece que está mais alto do que ele realmente está. O semidiâmetro, que eu já expliquei, que o Sol e a Lua, né? A gente vê um círculo, já a estrela, planeta, a gente vê um ponto. O ponto é o que a gente quer. E como a Lua e o Sol, a gente queria o centro deles, mas a gente não consegue, então a gente vai usar ou o limbo superior, a parte mais alta do círculo, ou o limbo inferior, a parte mais baixa. E finalmente a paralaxe. A paralaxe realmente é a medida, a gente vai ver o ângulo no astro medido entre o observador e o centro da Terra, que faz o rebatimento então dessa altura aparente para a altura verdadeira. A gente vai ver que esse cálculo da paralaxe também é um ângulo, né? Como eu já falei, é um ângulo medido no astro que você está olhando entre o observador e o centro da Terra. A gente vai ver que só funciona para alguns astros, só os que são mais próximos, com a medida que vai se afastando, essa paralaxe deixa de existir. Mas aplicando então a paralaxe, a correção da paralaxe, eu transformo essa altura aparente em altura verdadeira. Então saio da instrumental e vou até a verdadeira. Como eu já disse, as correções são o erro instrumental, na verdade tem esse nome de erro, mas é correção do erro instrumental. A depressão aparente, que é o ângulo formado entre o olho do observador e o horizonte visual, que a gente tem na tabela, que a gente já mostrou a vocês aí, vai mostrar novamente. A refração atmosférica, que é o astro sempre mais alto do que ele realmente está, por causa de um efeito óptico. O semidiâmetro, para calcular o Sol e a Lua, né, o centro deles. E a paralaxe, que é o ângulo lá no astro em relação ao observador e o centro da Terra, que rebate então da altura aparente para a altura verdadeira, certo, pessoal? Então, prosseguindo aqui, então, altura instrumental e altura verdadeira. Vamos lá. Altura instrumental, o que é? É a altura obtida pelo sextante, horizonte visual, certo? Horizonte visual é a altura instrumental. Quando ela está corrigida, né, da altura observada, ainda é mais correta, né, mas não deixa de ser. Tá? Então, pelas correções, quais são as correções que a gente vai ter? Erro instrumental, depressão aparente, refração atmosférica, semidiâmetro e paralaxe, e a Lua tem mais alguma correção, a gente vai ver ainda hoje, a gente cai na altura verdadeira, que é o horizonte verdadeiro, tá? Ela está, então, para mostrar, para desenhar para vocês, né, aqui o zênite, né, aqui é uma esfera celeste, aqui o nadir, zênite e nadir, então o observador olhando assim, ele está vendo o horizonte visual, é uma figura cônica o horizonte visual, quando você está no navio e está vendo o mar em sua volta ali. Então, quando você está vendo esse marzão em sua volta, você está vendo o horizonte visual, certo? É uma figura cônica. Quando você transforma essa figura cônica num plano, na altura do olho do observador, perpendicular à linha zênite e nadir, esse horizonte se chama horizonte aparente. Por isso que é fácil tirar esse valor aqui, esse ângulo aqui. Quando eu subtraio esse ângulo, eu transformo esse ângulo que mede desde daqui até o astro, até daqui só do horizonte aparente até o astro. Por isso que essa aqui é a depressão aparente, né? Então a gente tem o horizonte aparente nessa posição. E finalmente, passando pelo centro da Terra, centro da esfera celeste, a gente vai ter um plano perpendicular à linha zênite e nadir, que vai ser o nosso horizonte verdadeiro. E o que a gente quer, né? Inicialmente a gente tem um astro aqui, que eu vou medir a altura desse astro em relação, né, ao horizonte visual. É isso que o sextante me dá.
essa altura instrumental, corrigida do erro instrumental é a altura observada, depois subtraída aqui a depressão aparente eu transformo em altura aparente, e depois com a paralaxe eu trago então essa altura vindo daqui do horizonte verdadeiro, do centro da Terra até o astro medido aqui no horizonte verdadeiro. É isso que a gente está fazendo nessa aula, nessa unidade de ensino, certo? Essa aqui é a altura instrumental, essa aí seria a altura aparente, que a gente vai ver que essa aqui é muito importante para entrar nas tabelas de correção de altura. Essa altura aparente é uma altura bastante importante saber calculá-la, e como a gente falou, cada minutinho de arco que você deixa de considerar aqui, você está colocando uma imprecisão na sua linha de posição de 1 milha, né? E finalmente, como a gente falou, com a paralaxe a gente leva para Azinho, A minúsculo, sem nada, ó. Aí a altura instrumental, AP a altura aparente e o Azinho a altura verdadeira, esse ângulo aqui. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, é isso que a gente vai fazer. Agora, correções de altura. O erro instrumental, que é a correção do sextante, né, que a gente mesmo que calcula pelo horizonte do mar ou pela observação do Sol. A depressão aparente, que vai nos dar naquela tabela que eu já falei a vocês, né? Como eu falei, era importante ter trazido hoje para a aula esse almanaque náutico, que logo aqui nas primeiras páginas, pessoal, se vocês abrirem aí, vão encontrar a página A2 do almanaque náutico. A página A2 está lá, logo com 3 tabelas. A tabela mais dessa do canto de cá é a tabela de depressão aparente. Está escrito lá, depressão. Já vê que tem entradas tanto no olho do observador em metro, como do olho do observador em pés. Tem navios aí que só trabalham com pés, né, em termos de convéses. Lembra que o olho do observador vai ser o convés que você está, mais a altura, efetivamente, do marítimo, né, o da marítima que estiver tirando a altura com sextante, certo? E aqui, e no meio então, todos com valor menos, que a gente viu que a depressão aparente é sempre uma subtração de um ângulo, né, subtração do ângulo que vai do olho do observador até o horizonte visual, então é sempre negativo, né? Então está aqui, então aqui tem a página 2, a página 3, a página 4, e depois a gente vai usar também lá na Lua, ainda hoje a gente vai ver as últimas 2 páginas do almanaque náutico, que é a página 33, 34 e 35 em romano. Todas essas aí a gente vai acompanhar aí, tá certo? Vamos lá então. Depressão aparente, refração atmosférica, correção para semidiâmetro e correção para paralaxe. Essas tabelas que eu mostrei a vocês é que tem essas correções todas aqui. O erro instrumental a gente mesmo faz né, a gente lendo no sextante, e essas aqui não, a gente tira dessas tabelas do almanaque náutico, por isso que cada uma tem sua peculiaridade, tem tabelas que tem 3 argumentos de entrada e 1 de saída, a tabela da Lua é complicada, são a correção principal, a correção adicional, a de cima é uma entrada e uma saída, de baixo são 2 entradas e 1 saída, então é importante conhecer, tá bom, pessoal? Para a gente poder, isso aí vai cair na prova, vai cair na vida, para saber fazer navegação astronômica, tem que conhecer correção de altura. O erro instrumental, como a gente já falou na aula passada, já falamos lá bastante na aula de sextante, é decorrente do não paralelismo entre os espelhos grande e pequeno, que às vezes até esse não paralelismo ele é considerado uma dificuldade que dá para consertar. Você conserta, mas mesmo assim às vezes fica um pequeno não paralelismo, né? Então esse não paralelismo é um erro, né? Uma falha entre quando você bota o sextante a 0, tanto ali na alidade como no tambor micrométrico, e olha para o horizonte e vê que tem um dente. Então aquilo aí significa que os 2 espelhos não estão efetivamente paralelos, espelho grande e espelho pequeno. Ele pode ser positivo ou negativo, lembra? Até naquela leitura, né? A esquerda do 0, a direita do 0, como a gente fazia lá, né? Pode ser erro instrumental, pode ser positivo ou negativo. E transforma a altura instrumental em altura observada, certo? A altura observada é igual à altura instrumental, aquela que você lê do sextante, mais ou menos o erro instrumental. Depressão do horizonte ou aparente é a depressão, segunda correção. Ângulo formado no olho do observador entre o horizonte visual e o horizonte aparente, certo? Então, olha lá, está aqui um desenho bem claro, né? Aqui, ó, está o cidadão marítimo lá, observando o astro. Aqui está o horizonte visual, que é aquela figura cônica, né? Ele vai aqui, ó, horizonte visual. Aqui está o horizonte aparente. Então, o ângulo entre o astro e o horizonte visual ele chamou de altura observada, mas na verdade inicialmente tem o nome de altura instrumental. Aqui já está corrigido do erro instrumental. Quando eu calculo esse ângulo aqui, tenho como calcular só pela altura do olho do observador, tem essa tabela que eu mostrei a vocês, tabela de depressão, ela me dá
só sabendo a altura do olho do observador, esse é o argumento de entrada, eu tenho esse valor aqui, da depressão aparente. Então eu sempre subtraio esse ângulo, eu vou deixar de passar da altura medida em relação ao horizonte visual para a altura medida em relação ao horizonte aparente. Tá certo, pessoal? Depressão ou horizonte aparente é sempre negativa, como eu falei, e aumenta conforme cresce a elevação do olho do observador. Basta olhar a tabela, quem tiver com o almanaque náutico aí, espero que todos estejam, tá? Só olhar a tabela aí, vai ver que à medida que vai aumentando aqui a altura do olho do observador, vai aumentando o valor da correção. Certo? Aí está o desenho de novo, ela é a função da elevação do olho do observador, como a gente viu, à medida que vai crescendo, vai aumentando, e também da refração terrestre, que é semelhante à refração atmosférica, ela eleva um pouco o horizonte ao longo do tempo, mas essa aí está calculada dentro da própria tabela, tá? Vamos lá, então a depressão aparente transforma a altura observada em altura aparente. A altura aparente, como eu disse, é uma altura muito importante, porque ela é que você vai entrar nas outras tabelas para tirar as outras correções, aquelas correções de refração atmosférica, semidiâmetro e paralaxe. Então ela é fundamental. Então a gente vê que a gente entra primeiro com duas correções, o erro instrumental para transformar a altura instrumental em altura observada. Depois a depressão aparente para transformar a altura observada em altura aparente. E com essa altura aparente aqui eu vou entrar na outra tabela para tirar, então aí a gente vai ver para o Sol, para a estrela tem uma maneira, para o Sol tem outra estrela e para a Lua tem outra maneira. Sol, estrelas e planetas tem uma forma, Sol uma forma e Lua outra forma. A gente vai ver cada uma agora aí, tá? Aí está, então as duas primeiras correções são essa aqui, a altura observada é igual a altura instrumental mais ou menos o erro instrumental. E a altura observada menos a depressão aparente é igual a altura aparente. É tabulada, aqui ó, depressão aparente, ela é tabulada tanto na página A2, que é aquela primeira página que eu mostrei para vocês, e lá na página 34, é aquela última página do almanaque náutico aí da nossa, tá? Nós temos ela também lá na página da Lua, tá certo? E ela é calculada assim, ó, tá aqui, a depressão aparente é igual a menos, sempre o sinal negativo, 1,76 raiz quadrada da elevação em metros do olho do observador, ou menos 0,97 minutos de arco, raiz quadrada da elevação em pés. É só uma equaçãozinha simples aí, tá? Uma fórmula simples. A AP será o argumento de entrada na NB para a determinação das demais correções, ou seja, de entrada nas demais tabelas. Sempre é um argumento de entrada nas demais tabelas, por isso que ela tem que ser muito bem calculada. Olha lá, tábuas críticas. Então agora já que a gente falou de tábua, pessoal, olha lá, vamos voltar aqui rapidinho, olha só. O que é uma tábua? Tábua são essas tabelas que eu estou mostrando a vocês, né? Ó, essas tabelas aqui que tem na página 2, cada uma é uma tábua, cada uma é uma tabela. Tem a de depressão, que é essa aqui mais do canto, aqui tem de estrela e planetas, e aqui tem do Sol. E essas três tábuas aí são críticas. O que são tábuas críticas, pessoal? Tábuas críticas a gente vai ver que são tábuas que não admitem interpolação. Como é que elas são feitas? Elas são feitas de forma que tem um espaço entre elas e um valor entre acima e abaixo, e entre esses valores aqui admite só um argumento de saída, tá certo? Olha lá, como está escrito aqui. Isso inclusive é tirado do item 22.3.5, tábuas críticas do Miggins, página 721 do Miggins. A tábua para a correção de depressão do horizonte ou depressão aparente, essa que eu mostrei a vocês, que está aí no almanaque de vocês, e as tábuas para a correção de alturas do Sol e das estrelas e planetas estão organizadas como tábuas críticas, e não como tábuas que aceitam interpolação. As da Lua aceitam interpolação, mas essas primeiras não aceitam interpolação. Nessas tábuas, ao intervalo de altura aparente ou elevação do olho do observador corresponde um único valor da correção. Nenhuma interpolação é necessária, ou seja, uma tábua crítica não tem interpolação. Se o argumento de entrada em uma tábua crítica for de um valor tabulado que digo, porque vem ali os valores tabulados, a altura, 2,3, 2,4, 2,5 metros, né? Então daí se tiver entre eles, se o valor tiver tabulado ali, você lê para cima para obter o valor da correção. Tá? A gente vai mostrar isso aí. Por exemplo, elevação do olho do observador 5,5 metros, a correção para a depressão aparente é menos 4,1 minuto de arco. Então, olha lá, vamos ver logo essa daí. Ó. Onde é que está? Aqui está a tabela de depressão, aqui é a tabela do Sol, aqui é a tabela de estrelas e planetas, e aqui é a tabela da depressão. Como a gente falou, ó, elevação do olho do observador em metro e em pés. Vamos procurar 5,5 aqui, ó. 5,5 está tabulado, mas olha só, entre 5,2 metros e 5,5 metros, o argumento de saída é esse aqui, ó, é menos 4,1.
Entre 5 metros e 5,2 metros, o argumento de saída é menos 4 minutos, tá? Mas olha como ele falou, se eu chegar aqui no 5,5, se minha altura deu 5,5, eu vou pegar qual? O de baixo ou o de cima? Vou pegar o de cima, como ele diz lá, certo? Ó. Se o argumento de entrada em uma tábua crítica for um valor tabulado, leia para cima, é isso que ele quer dizer aqui, para obter o valor da correção. Então é isso, se eu tenho 5,5, eu vou ler para cima, então vai ser menos 4,1. Como eu dei outro exemplo lá, se é 2,8, eu leio para cima, não é 3, é menos 2,9. Tá bom, pessoal? Aqui a gente pode ver as tábuas que estão aí, né, na página A2. Essa aqui é do Sol, então aqui, como a gente falou, a gente tira a correção de depressão aparente. Essa correção de depressão aparente, já com a altura instrumental corrigida do instrumental, né, que vai se transformar em altura observada. Daí quando eu aplico essa correção aqui, que é sempre negativa, vai me dar a altura daquele astro para a altura aparente. Essa altura aparente aqui, ó, a AP, é a altura de entrada tanto aqui na tabela do Sol como na tabela de estrelas. Essas tabelas também são críticas. Até essa daqui, que olha só, 1º de junho, 3 de maio, 4 de dezembro, 31 de dezembro. Tem os limites que ela entra aqui, os valores críticos também. São tábuas críticas. Tanto essa tábua do Sol como estrela, planeta e depressão, todas elas são críticas. A gente vê aqui, ó, de 9,33 até 9,45, a correção é 10,8. Essa tabela do Sol, eu quero chamar a atenção que aqui que são 3 argumentos de entrada. O AP é só um deles. O AP é só um deles. Nós temos, ó, essa coluna aqui é de outubro a março, para Sol, e essa coluna aqui é de abril a setembro. E dentro das duas colunas nós temos o limbo inferior e superior do Sol. Então você tem que saber se você está tirando a altura do limbo superior ou inferior. Lembra lá, quando nós falamos de sextante, o ideal é tirar sempre o limbo inferior. Mas às vezes não é possível, por conta de uma nuvem, por causa de algum problema, você tira quando pode o limbo superior, tá certo? 3 argumentos aqui, o período, né, a data, a altura aparente e o limbo, tá? Para estrelas e planetas, aqui, ó, tem AP para estrelas e tem correção adicional para 2 planetas, Vênus e Marte. A gente vai ver que Vênus e Marte, por serem os mais próximos, eles têm correção de paralaxe, tá certo, pessoal? Então, olha lá, o exercício que tem, ó, um navegante observou um astro com o sextante tendo obtido a altura instrumental 37 graus, 23,5 minutos. O erro instrumental, menos 2,3. Então, se eu aplicar menos 2,3 aqui, eu já vou ter a altura observada. Sendo a elevação do olho do observador 18 metros, determinar a altura aparente. Vamos lá então, pessoal, entrar aqui no nosso almanaque náutico, na página 2, para 18 metros. Vamos ver quanto é que a gente acha aí de correção. Olha só, 18 metros, está entre 17,9 e 18,4. O valor é menos 7,5. Menos 7,5, está aqui, certo? Então aqui, ó, quando eu pego a altura instrumental e combino com o erro instrumental, que é negativo, eu tiro a altura observada, 37 graus, 21,2. Vou no almanaque náutico e tiro a correção de depressão aparente para 18 metros, porque a altura do olho do observador, a altura do observador é a altura do convés mais a altura do marítimo que está tirando a altura com sextante, é menos 7,5 minutos, certo? Se alguém não quiser considerar, vai ter uma pequena imprecisão aqui. É questão do freguês. Se aceita a sua imprecisão, se quer ser menos profissional, não tem problema. Cada um sabe de si. A altura aparente é 37 graus, 13,7. Essa é a resposta aqui, tá certo? Então, essa altura aparente que a gente entraria no almanaque náutico, nas tabelas, né, de correção, então, para refração atmosférica, semidiâmetro e paralaxe, tá? Fundamental esse cálculo aí. Agora a gente vai ver o que é refração atmosférica, refração astronômica. Os raios luminosos irradiados do astro sofrem uma curvatura para baixo quando penetram na atmosfera terrestre. É um efeito óptico da refração. Por isso, a posição, que é a diferença de densidades entre a esfera, a parte celeste, né, a parte do espaço e a parte da atmosfera terrestre. Por isso, a posição em que observamos um astro não é sua posição verdadeira, mas sim sua posição aparente, que é sempre mais elevada que a posição verdadeira. Tem um desenho que é muito bom aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui está o observador, aqui está o horizonte aparente, aqui está o astro na posição verdadeira. Esse astro, quando emite um raio de luz, esse raio de luz chega aqui na atmosfera, o que é que ele faz? Ele vai para baixo. Então, esse observador aqui pensa que esse astro, em vez de estar aqui, está aqui por conta desse ângulo que muda quando ele entra na atmosfera, por conta do efeito óptico da refração atmosférica ou refração astronômica. Então, aí está todos os dados aqui, ó, certo? Então, aqui seria a altura aparente do astro, certo?
Altura aparente, porque é medida em relação ao horizonte aparente, tá? O ângulo de incidência, a atmosfera da Terra. Então, isso é correção para refração atmosférica, essa diferença em onde está o astro, onde a gente está vendo e onde ele realmente está, certo? É a correção de refração atmosférica. É sempre negativa também. Efeito de refração aumenta à medida que a altura do astro diminui. A gente vai ver que isso tem um efeito importante, né? O efeito de refração aumenta quanto ele está mais baixo. A Lua, por exemplo, quando a gente vê ela grandona assim, é quando ela nasce, né? É o efeito de refração. Depois ela volta a um tamanho normal. Por isso que a ideia é que, por ela ter um efeito de refração que aumenta à medida que a altura do astro diminui, quanto mais baixa, maior, digamos assim, a imprecisão ou digamos assim, o cálculo da correção da refração atmosférica. Por isso que lá no Starfinder tinha aquela recomendação para evitar observar astros. Se você possui um astro com mais de 15 graus de altura, prefira ele a um outro astro que seja de menor de 15 graus. Tá legal? Depende das condições atmosféricas, temperatura e pressão. A gente vai ver que essa tabela que está aí do Sol, aí, daí dos planetas e estrelas, ela é tabulada para 10 graus Celsius e 1010 milibares de temperatura, 10 graus Celsius e pressão 1010 milibares. Mas daí a gente vai ver que tem uma outra tabela, a gente vai ver aqui, como eu falei, aqui tem a página 2, que tem essas 3 tabelas já que eu falei a você, a página 3, que na verdade a página 2 são para correção de alturas do Sol de 10 a 90 graus. Na página 3, a correção do Sol de planetas e estrelas de 0 a 10. E a página 4 é que é essa tabela de correção de altura, correções complementares para condições anormais. Essa correção para condições anormais, tá? Olha lá. Correção para refração atmosférica, como a gente viu aí, ó, é para temperatura 10 graus Celsius e pressão 1010 milibares. Página A2 tem alturas maior que 10 graus para Sol, planetas e estrelas. Página A3, alturas entre 0 e 10 graus, como eu falei, A2 e A3. E, finalmente, se você tiver uma variação muito grande dessas condições de pressão e temperatura, e como diz no Huygens, o Huygens fala assim, pessoal, essa correção adicional, essa correção complementar que a gente está vendo aí, não é normalmente necessária, exceto para observações de astros muito baixos, abaixo de 10 graus, ou quando a temperatura e a pressão estiver realmente muito extrema, tá? Então, ela para condições atmosféricas anormais e deve ser aplicada em conjunto com as correções para as condições normais. É uma correção muito simples de fazer, é uma tabela, página 4, vocês podem ler, está lá embaixo a forma de usá-la, certo? Mas como a gente falou, é só para quando você tira astros, segundo o Huygens, abaixo de 10 graus de altura, certo? Tá? Então, aqui daí você entra aqui com a pressão e temperatura da hora da observação, sai com uma letra na parte de cima, na parte de baixo você entra com essa letra e com a AP, com a altura aparente, novamente você usa a altura aparente aqui, vai ter um valor de correção, é uma correção adicional para ser usado no caso de condições extremas de temperatura e pressão ou uma leitura abaixo de 10 graus de altura, segundo o Huygens, tá bom, pessoal? Correção para semidiâmetro. Então já vimos que correção nós já vimos erro instrumental, depressão aparente e refração atmosférica. Agora, semidiâmetro. Semidiâmetro é aquela simplesinha altura do astro, é sempre considerada em relação ao seu centro. Determinação de altura do Sol e da Lua, utilização dos limbos inferiores e superiores, devido à imprecisão na determinação dos seus centros, necessidade de correção do semidiâmetro. Estrelas e planetas são considerados pontiformes, né? Olha lá, semidiâmetro do Sol e da Lua, né? Então a gente tem esse cálculo porque é um círculo às vezes muito grande, então ele tem valores significativos aqui que vai te dar uma diferença grande na altura aqui, né, do centro desse astro, tá certo? Então o semidiâmetro vai ser o negativo ou positivo, dependendo se você tirar o semidiâmetro superior, né? Superior ou inferior. Negativo quando observado o limbo superior, e positivo quando observado o limbo inferior. É tabulado no NB em conjunto com as outras correções, né? O Sol na página 2 e a 3, lembra? Até 10 graus e de 10 a 90. E na página 34 e 35 para a Lua, obviamente. Todas as tabelas da Lua estão lá, a gente vai ver elas ainda hoje aqui. Vamos lá, correção para paralaxe, finalmente, a última correção. Já vimos, certo? 4 correções, erro instrumental, depressão aparente,
refração atmosférica e semidiâmetro. Finalmente, para paralaxe, é a correção aplicada para reduzir a observação realizada no centro da Terra, aquela que transforma do horizonte aparente no horizonte verdadeiro, ou seja, torna o centro da Terra a referência para a medição de altura, né? Paralaxe é o ângulo no astro entre o observador e o centro da Terra, certo? Olha lá, pessoal, tá? Então, estou medindo aqui, ó, é o ângulo no astro entre o observador e o centro da Terra, esse ângulo aqui. E a gente vê que esse ângulo aqui, né, como a gente, ó, olha só, a paralaxe aqui no horizonte, ó, ela é máxima, certo? Ó, a paralaxe medida aqui, ó, esse astro aqui está nascendo aqui no horizonte, ela é máxima. Quando esse astro chegar no zênite, ela é nula. O ângulo entre o horizonte do observador e o centro da Terra é nulo, né? Tem essa característica de ser máxima no horizonte. A paralaxe horizontal, inclusive, a gente vai usar para a Lua, para fazer os cálculos lá de correção. Tem uma correção que usa paralaxe horizontal. E o astro no zênite não é nada. E a gente vê, pessoal, se a medida entre o observador e o astro e o centro da Terra, lembra que a gente falou? Quando eu tiro a distância da Lua, a Lua é 8 minutos e 17 segundos, alguma coisa assim de distância da Terra. O segundo astro mais próximo da Terra, quer dizer, fora, tirando os astros do sistema solar, né, Lua e planetas, segunda estrela mais próxima está 4 anos-luz. 4 anos-luz, pessoal, é muito longe, muito longe. De lá não dá para ver essa diferença aqui. Então a paralaxe a gente vai ver que só funciona para os astros muito próximos da Terra, que é o Sol, a Lua e os 2 planetas mais próximos, Marte e Vênus. Por conta que, para ser significativo esse ângulo aqui, só vale para 4 astros, tá? Os outros astros todos, ou seja, a partir de Higel-Quente, todo mundo que olha para cá, esse ângulo aqui não é significativo, é muito pequeno porque está muito longe da gente, tá certo? Então é isso. Olha lá. Correção para paralaxe depende da altura do astro e sua distância à Terra. Máxima com astro no horizonte, como a gente mostrou ali. Paralaxe horizontal, essa aqui, essa característica aqui, tem lá no MIG. Se você abrir a página diária, lá na coluna da Lua, lembra? A gente tinha o HG, o Vzinho inclinado para correção de ângulo horário, a declinação, o Dzinho inclinado que era a correção de declinação e o PH, que é a paralaxe horizontal para cada hora HMG da Lua. A gente vai usar esse dado lá nas tabelas da Lua, tá, pessoal? Atenção para a paralaxe horizontal da Lua. É nula com astro no zênite, como a gente falou, é máxima ali, porque ela mede o olho daqui, mede exatamente o ângulo entre, né? Ó, se você está aqui, ó, olhando aqui, a Terra está olhando daqui, né? Olha lá, é medida daqui até aqui, certo? Onde você está aqui no Rio de Janeiro, até aqui, esse ângulo aqui. Mas quando está muito longe, esse ângulo aí se elimina ou vira não significativo. E quando o astro está lá no zênite, ela é nula porque confunde, né, o olho do observador com o centro da Terra. A paralaxe diminui quando a distância do astro aumenta. E eu falei a vocês, só consideramos, nem os outros 2 planetas são considerados a paralaxe. Júpiter e Saturno a gente não considera que tenha correção de paralaxe, somente Vênus e Marte. Então, a tabela de planetas e estrelas é bem claro. A gente tem as correções iniciais aqui, quem abrir aí, ó, certo? Tem a depressão aqui, o Sol aqui, no meio estrelas e planetas. Tem a correção principal e Vênus e Marte tem uma correção adicional, que é uma correção de paralaxe. Tá certo, pessoal? Então, olha lá, correção para paralaxe aplicável apenas ao Sol, Lua, Marte e Vênus. A correção devido à paralaxe é sempre positiva. Tá na tabela, a gente vai pegar lá. Na NB, na página 2 a 3, tem Sol, Marte e Vênus. Na página 34 e 35 para a Lua. Tá bom, pessoal? A gente vai ver a Lua mais detalhe lá, que tem outras correções, inclusive correções novas. A altura verdadeira, então, o que é a altura verdadeira? É aquela que eu vou trabalhar no meu triângulo esférico de posição. Então, para isso, eu preciso que ela saia de um círculo máximo, certo? O círculo máximo que a gente trabalha é o horizonte verdadeiro. O horizonte verdadeiro, eu não consigo medir a altura de astro direto no horizonte verdadeiro, só em relação ao horizonte visual. Por isso eu preciso fazer todo esse trabalho de correção de altura para ver quanto é que seria aquela minha altura que eu tirei no horizonte visual no horizonte verdadeiro, tá? Então aí, ó. Será a altura instrumental medida pelo navegante, corrigida dos erros. Erro instrumental, a depressão aparente, refração atmosférica, semidiâmetro para Sol e Lua. A Lua a gente vai ver que tem até uma correção a mais, a augmentation, que a gente vai tentar explicar rapidamente aí quando falar de Lua, né? E a paralaxe para Sol, Lua, Vênus e Marte. Então, se vê instrumental, todos os astros. Depressão aparente, todos os astros. Refração atmosférica, todos os astros. Semidiâmetro só para Sol e Lua. E aí tem a indicação.
o limbo inferior ou limbo superior, né? Tanto no Sol como na Lua, a gente vai ver que tem a indicação qual o limbo que você está vendo, está fazendo a observação. E para paralaxe, o Sol vai estar direto na tabela, a Lua também vai estar direto na tabela, Vênus e Marte é uma correção adicional que tem na tabela de estrelas e planetas, tá, pessoal? A altura verdadeira, então, é a altura instrumental, mais o erro instrumental que equivale à altura observada, é a primeira continha que a gente tem que fazer sempre, certo? Depois com a altura observada, com a altura do olho do observador, o olho do observador, converge mais a altura, né, da oficial de náutica, do oficial de náutica, né, tem que saber a sua altura em metros e em pés para poder calcular essa depressão aparente na tabela de depressão, para chegar na altura aparente. Chego então na minha horizonte aparente. E finalmente, né, com as correções de refração atmosférica, semidiâmetro, paralaxe e augmentation para a Lua, que a gente vai ver depois o que é rapidinho isso aí, é uma correção bem simples, a gente chega nesse azinho que está em amarelo aqui, não sei o que vocês estão vendo, é a altura verdadeira. Tá bom, pessoal? Vamos fazer exercício, então já acabou, a matéria é essa, só falta a Lua, a gente falar de augmentation lá, o resto vocês já sabem, já estão craques aí, prontos para fazer os exercícios, olha lá. Um observador, elevação do olho 13 metros, então a gente já tem a elevação do olho, já a soma do convés mais o olho, a altura do observador. Observou o limbo superior do Sol, lembra que a gente falou lá atrás que tinha um dos argumentos de entrada na tabela do Sol é o limbo superior ou inferior? Está aqui, ó, limbo superior, tem que saber no dia 10 de agosto, lembra? Na tabela do Sol tem, se você está de abril a setembro ou dos outros 6 meses, então tem que saber isso aqui. Eu botei a data aqui 10/8/11 para vocês poderem usar o seu almanaque náutico, certo? Obtendo a altura instrumental de 27 graus 08,6 minutos, sabendo que o erro instrumental do sextante é mais 1,4, lembra? Isso aqui foi calculado pelo próprio operador, pelo próprio oficial de náutica, né? E a observação foi feita em condições atmosféricas normais, então aquela sopa de letrinhas, aquela tabela lá da página 4, que é sopa de letras que eu chamo, não precisa fazer, né? A gente já falou que é só quando tem uma altura abaixo de 10 graus, segundo o MIGS, né? Então as condições muito hard. Calcular a altura verdadeira. Então a gente já viu aí, ó, começa calculando a altura instrumental e o instrumental são dados, somando os dois aí dá 27 graus e 10 minutos. Depressão aparente, vamos lá, entra lá na tábua e confirma que vai dar 6,3. Eu já botei aí na tela, né? Mas olha lá, vamos ver quanto é que dá aqui, ó. Qual é a altura do astro? 13 metros. Para 13 metros, ele está aqui entre, é um valor que está na tabela, né? Então a gente lê para cima, ele fica entre menos 6,3 e menos 6,4. Então, ó, é menos 6,3 porque é aquela leitura para cima, conforme consta lá do MIGS a orientação. E aí a gente tem aí, certo? Esse argumento, esse AP, como a gente falou, vai ser o terceiro argumento de entrada na tabela do Sol, tá certo? O primeiro dele vai ser a data, lembra? Que aqui, ó, quando a gente entra lá na tabela do Sol, na página 2. Página 2 a gente tem aqui, ó, outubro a março e abril a setembro, são duas colunas, certo? Para Sol. Primeiro a gente tem que saber se nós estamos em agosto, então eu vou estar aqui, ó, abril, maio, junho, julho, agosto, aqui na segunda tabela, na tabela mais de lá, certo? Esse segundo argumento de entrada é o limbo, se é superior ou inferior, tá aqui, limbo superior, tá? Então limbo superior é o mais de fora. Finalmente, o terceiro argumento vai ser esse AP, daí eu vou entrar aqui no argumento de 27 graus 03,7, onde é que está aqui, ó? Tem de 25 graus 58 minutos, até 27 graus e 11 minutos, que vai dar mais 14,1, mas é o limbo inferior. E vai dar para o limbo superior menos 17,7. Então, olha lá. Mês de agosto, primeiro argumento de entrada. Limbo inferior superior, segundo argumento de entrada. E o terceiro é o AP. E o argumento de saída, menos 17,7. Vamos ver aqui quanto é que está aqui, ó. Aqui a gente está mostrando. Aqui essa é a tabela do céu. Aqui é a depressão, aqui é estrelas e planetas, lembra? Se eu entrar aqui com AP... Essa parte inicial aqui, como eu falei, é outubro a março. Como a gente está em agosto, vai ser essa coluna aqui. E aqui tem o limbo inferior e aqui o limbo superior. Como é 23 graus e quanto? Volta lá para a gente ver quanto é que é. 23 graus, 03,7. 23 graus, 03,7. A gente entrando aqui, ó, fica 23 graus... É 23 graus. 27 graus, 03,7. Desculpa, eu estava falando de 23 e 27. Então, ó, essa aqui, ó, é entre 25,58 e 27,11. Está aqui dentro, aqui, certo? Aquela escala crítica, ó. Mais 14,21 se fosse limbo inferior. Como é limbo
limbo superior, ó, aqui mais 14, menos 17,7, que foi o que a gente colocou lá, tá certo? Menos 17,7, pessoal, tá bom? Então esse aí é o primeiro problema que a gente fez, aí, problema do Sol, 3 argumentos de entrada e 1 de saída, que é a correção. Como é que ficaria então isso aí? Olha só, com essa correção já fiz o cálculo da altura observada, já calculei a depressão aparente, calculei a altura aparente, só aplicar direto a correção de saída, menos 17,7, aí está a altura verdadeira. E chama a atenção dos senhores agora, pessoal, 26 graus e 46 minutos. Olha só quando foi a altura instrumental, 27 graus e 8,6. Se eu não tivesse considerado todas essas correções, olha que diferença que seria, pessoal. Seria quase 40 graus aqui, seria 38 minutos, 38 milhas a sua linha de posição errada. Tá? Se você não considerasse, se você considerasse essa altura instrumental como sendo a correta, vou abandonar as outras correções, ó, a diferença é muito grande. Tá certo, pessoal? Aqui, ó, 27,8 para 26,46, são 38 milhas, 38 minutos de arco aí de diferença. Tá bom, pessoal? Um outro exercício agora com a estrela Canopus, aquela que não tem nenhuma correção, lembra? Só Marte e Vênus é que tem a correção adicional. Então a gente vai entrar direto na tabela também para tirar a correção. Elevação do olho novamente, já está somado com o vesco do observador, obtendo a altura instrumental 19 graus 55,5, o erro instrumental é menos 2,5, que é a altura verdadeira. Então, vamos lá. Já boto a altura instrumental, calculo a altura observada. Aí a depressão aparente, vamos lá novamente, agora para 13,5, ó, já botei ali o valor, mas vamos ver, 13,5 graus está entre 13,4 e 13,8, é menos 6,5, está correto, né? Então já tenho a altura aparente. Agora com essa altura aparente, então eu entro então na página 2, aqui nessa coluna de estrelas e planetas, quanto é que é? 19 graus 46,5, menos 2,7. Tá certo? Olha lá. Menos 2,7, calculo aqui, ó, 19,43. Vamos ver na tabela como é que é isso. 19,46,5, ó, tá aqui, ó, aqui é nessa coluna aqui, 19 graus, 46,5, vai estar aqui, ó, entre 19,16 e 19,56, menos 2,7. Foi isso que a gente colocou lá, tá? Menos 2,7, a altura verdadeira, novamente, a gente vê a diferença aqui, ó, 19,55 para 19,43, dá 12 minutos praticamente, 12 milhas de imprecisão na sua LDP se você não considerar a correção de alturas, tá? E finalmente aqui o planeta Vênus, aquele que tem a correção de paralaxe também, certo? Lembre que Vênus e Marte, o Sol e a Lua já estão nas próprias tabelas, né? Um navegante, elevação do olho 10 metros, observa o planeta Vênus em 3 de abril de 2011, note sempre 2011, que é para vocês poderem usar o almanaque náutico de vocês, obtendo a altura instrumental 18 graus 13,8, sendo o erro instrumental do sextante mais 2,0, calcular a altura verdadeira. Então, novamente, a gente já começa a altura instrumental mais erro instrumental vai me dar 18,15,8. Depressão aparente 10 metros, já botei ali o valor, vamos ver aqui se confere aqui para 10 metros, eu tenho aqui, estou entre 9,9 e 10,3, menos 5,6, tá certo? Então tá lá o valor lançado, ó, altura aparente 18,10,2, aí se você entrar nessa mesma tabela, né, na tabela de estrelas e planetas, 18 graus 10,2, quanto é que dá aqui, ó? Está entre 18,1 e 18,37, dá menos 2,9. Correção menos 2,9. E depois a correção adicional é essa que está do lado aqui, ó. Tem que checar aqui, ó, qual é a data que está aqui. Ó, 3 de abril de 2011. Está desde 1º de janeiro a 18 de fevereiro, tem umas correções aqui. De 19 de fevereiro a 31 de dezembro, a correção de 0 grau a 60 graus, quanto é o meu AP? Meu AP é 18,10 menos 2, dá 18,8, está entre o valor aqui, mais 0,1. Então eu tenho que lançar essa correção adicional para Vênus, que está aqui na parte do lado, certo? Então aí somando os três, a correção de paralaxe, eu vou ter a minha altura verdadeira de Vênus, 18 graus 07,4. A gente vê que deu uma diferença menor aqui, deu 6 minutos, mas ainda assim é bastante significativo para uma linha de posição, certo? Seriam 6 milhas fora. Safo, pessoal, então aí fizemos os exercícios de Sol, planeta, estrela, certo? E com as 5 correções. Agora vamos dar uma olhada na Lua, rapidamente, para não perder tempo.
acabar a nossa aula falando sobre a Lua, a gente que já cantou Januária para vocês, né? Januária na janela, né? A maré cheia. Vamos acabar a nossa aula aqui falando da Lua. E a Lua é um pouco complicadinha, vamos lá, vamos fazer, ó. Ela leva os efeitos da refração média, aquela que a gente já disse, que é a visão da refração, né? O efeito da refração, o semidiâmetro, como a gente já falou, ela é um círculo, né? Um ponto. Paralaxe, aquela questão o ângulo medido na Lua entre o horizonte e o observador sendo a Terra, e o tal de augmentation. Augmentation, pessoal, augmentation é o seguinte fenômeno, vou dizer para vocês, augmentation é o semidiâmetro de um astro depende da sua distância ao observador, esse que é augmentation. O astro no horizonte, vamos imaginar que a Lua está no horizonte, se eu estou vendo a Lua no horizonte, né, aqui ó, vamos pegar aqui a Terra, ó, vou pegar aqui a Terra e vou pegar o meu relógio aqui, ó. Digamos que aqui, ó, tá no horizonte aqui, tá aqui, ó. Aqui, ó, olha só a distância do horizonte até a Lua. Essa Lua vai subindo, vai subindo, vai subindo e está no zênite. Tem uma diferença significativa aqui, pessoal. A Lua, que é o astro mais próximo de nós, né? Aqui, ó. Ele no horizonte, a Lua no horizonte e a Lua no zênite, olha só, a diferença da distância entre ela no horizonte e ela no zênite. Uma diferença grande que é o quê? Que é metade do raio da Terra, certo? Então, augmentation, olha só, astro no horizonte, a distância maior que no zênite, tem o raio da Terra. Então, a distância no horizonte é uma distância maior, porque tem essa distância aqui, que a Lua está aqui quando nasce, quando está no horizonte, e quando ela está no zênite, ó, não tem essa metade do raio da Terra. Então, aqui é mais próximo do que aqui. Então, é isso. Augmentation é o semidiâmetro de um astro, depende da sua distância ao observador. Astro no horizonte, distância maior que no zênite, que soma com o raio da Terra. Então, a verdade é que essa diferença, a gente vai ver que se vocês forem calcular isso, forem matematicamente, dá uma diferença até de 3 minutos, 0,3 minutos. Né? 3 minutos não é muita coisa, mas aumenta a precisão. Ela é considerada também nas tabelas de correção da Lua, tá certo? A altura aparente da Lua, né? A gente vai ter lá na página 34, ó. São duas tabelas, certo, pessoal? Duas tabelas para a Lua, hein? É lá na página final lá do Almanaque Náutico. Todo mundo lá, página 34, que é essa daqui, certo? 34 e 35. Ela de 34 vai de 0 a 35 graus e 35 vai de 35 a 90, certo? Lá está. Vamos lá, então. Prosseguindo aí, ó. Correções da Lua, então. Como a gente falou, ela considera todas aquelas correções que nós já vimos para todos os astros e aumenteiros, mas ela está embutida dentro da tabela, não tem problema nenhum, tá? Mas ela tem maneiras diferentes, tanto os argumentos de entrada como de saída são diferentes, são tabelas próprias para a Lua. Olha lá. Então a gente tem a tabela da Lua lá na página 34, dá uma olhada nela aí, pessoal. Quem tiver com o Almanaque Náutico, dá uma olhada, abre aí na página 34, vê que ela tem duas partes. Tem uma parte superior, aqui, ó. Ela tem uma parte superior e uma parte inferior, tá certo? Ó, são duas partes aqui, ó. Parte superior, ela só corrige a refração atmosférica, aqui, ó, na parte superior da tabela. Ela, digamos assim, corrige o erro causado pela refração atmosférica. O argumento de entrada é o AAP. O que é AAP? AAP é você mediu a altura da Lua com o teu sextante, a altura instrumental, corrigiu do erro instrumental, né? Transformou em altura observada, corrigiu da altura do olho do observador, corrigiu da depressão aparente, você tem a altura aparente. Quando você entra aqui nessa parte superior da Lua, parte superior da tabela da Lua com altura aparente, você vai sair com uma primeira correção, que é o argumento de saída é a correção principal. A tabela não é crítica, admite interpolação, tá? Então a Lua não é tabela crítica, tá certo? Olha lá, dando o exemplo aqui para vocês, ó, certo? Aqui está. O que vocês estão vendo aí está aqui, ó, essa que vai de 0 a 35, é da página 34 em romano. Então aqui, ó, o AAP, ó, 0 a 4, 5 a 9, aqui estão os graus de AAP. E aqui estão os minutos do lado aqui, ó. Daí vai o 0, 1, 2, 3, 4, certo? Você pega aqui, ó, né? Então aqui tem para 58.9, 58, isso aqui são as correções, tá certo? As correções estão aqui, ó, certo? Aqui, ó, correções. Aqui para 30 graus, a correção aqui vai de 30 a 34. Então, para 30 graus são essas correções. Não é 30 graus, mas isso não, pessoal. Só essas correções aqui, ó. 58.9 minutos, 58.8, 58.8, 58.7, tá? Então, você entra
com o grau de AAP e com os minutos relativos aqui do lado. Como eu falei, é interpolação, você pode entrar, porque vai 0, só tem 10 em 10, né? Tanto para 34, 35, 36, tá certo? Então, tabela de cima, né? Como a gente viu aqui, ó, parte superior, refração atmosférica, corrija com refração atmosférica, argumento superior é a sua altura aparente, a tabela não é crítica, admite interpolação, tá? Então tá lá, isso a gente já viu aí. A gente já vê a parte de baixo aqui, ó, a gente vai ver que os argumentos de entrada lá vão ser paralaxe horizontal. O que é paralaxe horizontal? É um dado que vai sair lá da página diária, pessoal. Na página diária, como eu já mostrei, né? Na Lua, se vocês virem aí na Lua, na página horizontal, na Lua, aqui ó, o último argumento da Lua, o último argumento é o pH. Ela tem a HG, tem a declinação, o Vzinho, o Dzinho tem. Então vai ser a hora que a gente vai tirar. O pH vai ser esse argumento de entrada vertical. E ainda tem o limbo aqui da Lua, inferior ou superior. Né? Dependendo do que você está observando, você vai entrar aqui e aqui estão as correções. A gente vai ver isso agora aqui, ó. Tábua para a Lua, certo? Olha lá, ó. Parte inferior. E aí corrige os erros causados por semidiâmetro, paralaxe e augmentation, tá? Argumentos de entrada. O pH, que sai lá da página diária, né? Com a hora mais próxima, HMG da hora da observação, mais o limbo inferior ou superior, certo? Você tem que saber se tirou o limbo inferior ou superior da Lua. A tabela também não é crítica, igual a da parte de cima. Então nós já temos a correção principal, agora a gente vai ter uma correção adicional, é o argumento de saída que está na tabela. Vamos dar uma olhada lá na tabela 2. Tabela 2 a gente viu aqui, ó, certo? Ó, 54, né? E aqui tá 03, 09, tá? Essa aqui que são as correções. A gente entra com esse pH que eu tirei lá na página diária para a hora média de Greenwich mais próxima da hora da observação. Aí entro aqui com o valor do pH, pode ser que haja algum tipo de interpolação aqui, por valor do limbo superior e inferior, o tal do semidiâmetro, né? Olha aí, pessoal. Tá, aqui está mais claro, né? Ó, aqui a parte inferior, então, o primeiro argumento de entrada é o pH, que você tem que pegar na página diária, e o segundo argumento é o limbo, né? Vamos dar uma lida aqui rapidinho aqui, ó. A correção da Lua compõe-se de duas partes. A primeira correção é tirada da parte superior, como a gente já mostrou, da tábua com argumento AP, altura aparente. E a segunda da parte inferior, na mesma coluna. Isso aqui é importante, pessoal. Como eu tirei, se eu tiro aqui na parte de cima dela, nessa coluna, a correção, ou seja, a indicação, ou seja, seria um argumento de entrada nessa tabela de baixo, é a mesma coluna que se tirou o valor da correção de cima. Isso é importante, não está escrito em lugar nenhum, só aqui, tá? Então tá aqui, ó, certo? A segunda da parte inferior na mesma coluna. Então é o primeiro argumento de entrada, na verdade, da coluna de baixo, tá? Da parte de baixo. Com o argumento pH, paralaxe horizontal aqui, e as correções inferiores e superiores, referentes aos limbos inferior e superior, respectivamente. Todas as correções são aditivas, então tanto a correção principal como a correção adicional é aditiva. Subtrair, porém, 30 minutos quando se tratar do limbo superior. Para as correções, tá certo? Então, se você for tirar limbo superior da Lua por conta de uma nuvem no limbo inferior, você tem que, quando você faz aquelas correções, correção principal, correção adicional, correção se você tirou abaixo de 10 graus, aquela correção da sopa de letrinhas, quer dizer, uma Lua pode ter 4 tipos de correções diferentes, né? Tem essa daqui, limbo superior, você tem que subtrair 30 minutos, tá? Tá certo? Para as correções relativas à pressão e temperatura, veja a página A4, tá? Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Então a gente tem aí essas duas correções, né? Tábuas para a correção da Lua, lá. A NB, página 34 e 35, parte superior, né? Que corrige refração atmosférica, entra com altura aparente, né? Correção principal. A parte inferior, que corrige semidiâmetro, paralaxe e augmentation, entra com paralaxe horizontal e o limbo, né? E sai com a correção adicional, certo? Essa pH aqui, ó, página diária para a HMG inteira mais próxima da hora da observação. A gente fechar o balão da nossa aula, né, fechar o balão dessa unidade de ensino, vamos fazer um pequeno exercício. Fala aqui ainda a correção adicional, mesma coluna de C, atenção ao limbo. Lembra? Quando a gente vai pegar a correção adicional, a gente desce na correção, na coluna que você pegou a correção principal. Fundamental isso aqui, hein? Todas as correções são positivas, subtrair 30 minutos quando for observado o limbo superior. Atenção a essa, hein? Vamos lá, pessoal. Então, para fechar o balão, vamos fazer esse exercíciozinho aqui. Um navegante observou a Lua, limbo superior, no dia 5 de abril de 2011, obtendo altura instrumental 33 graus 28,6 minutos. Sendo o erro instrumental menos 1 minuto,
A elevação do olho do observador é 5,4 metros. A HMG da observação é 6 horas e 30 minutos. Então a gente vê se a hora média é essa aqui, né? A gente pode entrar lá na 6h30, foi medido de manhã, né? Foi no crepúsculo matutino, né? Tanto 6 horas como 7 horas tem o pH lá que vale, né? A gente pode escolher lá qual que vai valer. Determinar a altura verdadeira. Então vamos ver aqui, pessoal. Vamos começar a gente primeiro, né? A altura instrumental menos o erro instrumental me dá a altura observada. Aí eu entro lá, lembro-se que lá na página 34 tem também uma tabela de depressão. Então eu não preciso voltar lá atrás para ler, né? Eu posso entrar aí com a altura do olho do observador, que é quanto? 5,4. 5,4 está entre 5,2 e 5,5 é menos 4,1. Então já sei que a correção de depressão aparente é menos 4,1, certo? Olha lá. Já calculo aqui o valor da altura observada e também o AP, certo? Já menos 4,1 já. Aí o AP 3323,5. Tendo calculado isso aqui, eu vou partir lá para minha, certo? Para minha tabela de, certo? Isso aqui é, como a gente falou, é o argumento de entrada único, né? Se eu entrar aqui 33 graus, entrando lá, vê aí se vocês acham, pessoal, 3323,5, ó, tem 10, tem 20, tem 30. Para 33 graus e 20, a correção é 57,4. E 33 graus e 30 é 57,3. 23,5 está mais perto de 33,20. Então vai ser 57,4, certo? Eu acho que é isso, mais 57,4. O argumento de entrada na parte superior da tabela, certo? É esse aqui, AP, o argumento de saída, correção principal, mais 57,4 minutos. Né? Vamos ver aqui, ó. A gente entrando aqui na tabela, ó, que a correção o AP é 33 graus, ó, aqui está 33, está aqui, certo? 30, 31, 32, aqui é 33, é 0 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Para 20 minutos é 57,4, para 30 é 57,3. Como que eu quero 33, 23,5, está mais perto de 57, de 20, 33 e 20, então 57,4, tá certo? Por isso que a gente achou aquele valor lá, mais 57,4 é a correção principal, certo? Então já temos a primeira correção, né? Não precisamos da segunda agora. Como é que a gente faz a segunda? A segunda correção, a gente depende, né? É na mesma coluna, lembra? Já temos aqui nessa última coluna. Então esse é o primeiro argumento de entrada, né? É na mesma coluna que eu tirei a correção principal. O limbo a gente já sabe, né? Tá aqui, ó. Tá escrito aqui, elevação do navegante observou lua limbo superior. É limbo superior, né? Então tem aquela correção extra também depois. Só preciso do pH. Paralaxe horizontal, como é que é a medida verificada paralaxe horizontal? Vou lá na página diária, dia 5 de abril de 2011, vamos lá, pessoal, todo mundo entrando aí, 5 de abril de 2011, 5 de abril, que horas que era? 6h30 da manhã, dia 5 de abril, atenção que a página diária tem 3 dias, né? Se eu vou lá às 6 ou 7 horas, quanto vai estar o pH? É o mesmo, 54,3, então eu tenho o valor do pH, olha lá. Essa correção já tinha calculado, o pH é 54,3, tanto para 6 ou 7 horas, certo? E o limbo superior da Lua é sul. Então, entrando com esses argumentos lá na Tauba 2, na mesma coluna que eu tirei a correção principal, ó, 54,3 deu mais 1,7. Mais 1,7. O pessoal vê se localiza aí, tá? Tudo isso aí tá na tabela, tá certo? Então, olha lá, a gente entrando aqui, ó, com os valores, né, ó. Primeira coluna, era essa coluna aqui, foi a última coluna que eu tirei aqui, que era 34, 33 graus, né? O pH foi 54,3 e o limbo foi superior, então tá aqui, mais 1,7, tá certo? Tá aqui, mais 1,7, então prontinho, ó. O navegante observou a Lua limbo superior no dia 5 de abril, tá? Então tá lá, todos os elementos aí, ó, certo? Altura instrumental mais o erro instrumental me dá a altura observada, 33 graus 27,6. Com a depressão aparente, 5,4 metros, né? Que a gente achou lá na nossa tabela de depressão, sendo menos 4,1 minutos de arco. A gente achou a nossa altura aparente, 33 graus 23,5, buscando a primeira correção da Lua, primeira correção na parte superior da tabela da Lua, onde a gente entra com a altura aparente, né? Aquela tabela meio complicada lá que tem, né?
de 0 a 35, de 35 a 90, né? Então a gente saiu com a correção de mais 57,4 nessa tabela. E finalmente a correção adicional da Lua, certo? Na tabela inferior, certo? Na parte inferior da tabela, descendo na mesma coluna que eu tirei esse valor de 57,4, pegando a paralaxe horizontal lá do dia 5 de abril de 2011, às 6h30, que foi 54,3, né? E entrando no limbo superior, que é dado do problema, eu tirei que o valor é mais 1,7, certo? Aí, ó, correção adicional para pH 54,3 com o limbo superior da Lua, deu mais 0,7. Como é limbo superior, pessoal, lembra daquela chamadinha de atenção lá atrás, ó? Onde é que está aqui, ó? Aqui, ó, nesse detalhe aqui, lembra, ó? Todas as correções são aditivas. Subtrair, porém, 30 minutos quando se tratar do limbo superior. Não pode esquecer disso. Está escrito do lado da tabela, né? Então, eu tenho que lançar também, além da correção principal e além da correção adicional, né, a correção do limbo superior da Lua, então, menos 30. Então, fazendo essas contas todas aqui, poderia ter uma outra correção, certo? Correção da sopa de letrinhas. Se por acaso a altura fosse feita abaixo de 10 graus, ou as condições de pressão e temperatura fossem muito radicais em relação àquelas que a gente sabe que são as condições feitas da tabela de refração atmosférica, que é 10 graus Celsius e 1010 milibares. Aí, nesse caso, aparentemente não foi. A altura verdadeira da Lua é 33 graus 52,6 minutos. Tá certo, pessoal? Esse, então, é o último problema que eu apresento para vocês. Esse problema vai cair na prova, vai cair na vida, não só de Lua, mas vai cair de Sol, vai cair de planeta, vai cair de estrela. Então, aqui a diferença entre a altura verdadeira 33 graus 52,6 e a altura instrumental 33, 28,6, como vocês veem aí, dá quase 24 minutos de arco, ou seja, seriam 24 milhas, né? Então, vocês verem a diferença radical que é se você não considerar essas correções. São correções fundamentais, pessoal, para a atividade, para resolver o problema de navegação astronômica. Tá certo, pessoal? Então, com isso, olha só, certo? Como eu falei, o último slide dessa aula chama atenção de forma enfática. Em 1 minuto de erro na leitura da altura, 1 minuto de erro na LDP. 1 milha na LDP. 1 milha de erro na LDP. 1 minuto de erro na leitura da altura, seja na leitura do sextante, seja no cálculo do erro instrumental, seja no cálculo das alturas, você vai ter 1 minuto de erro que vai diretamente, é unívoco, né? Vai direto para o erro na LDP. Tá certo, pessoal? Então, nós não queremos isso. Para isso, então, vocês tratem de estudar, tratem de praticar. A gente não pôde praticar efetivamente esse ano aí com vocês, mas eu tenho certeza que todos vocês que estão sentados aí, estão me assistindo, todos vocês que fizeram uma excelente prova de navegação, de P1, estão preparados para serem bons navegadores astronômicos, para serem excelentes profissionais da navegação astronômica. Com isso, pessoal, eu termino a minha participação, minha humilde participação contribuir para a formação de vocês, transmitir, né, os meus conhecimentos, nós que somos colegas de profissão, né, homens e mulheres do mar, né, então eu quero cumprimentá-los, cumprimentar novamente a nossa aluna que tirou 10 na prova. Fiquei muito feliz em ter alguém que sempre que tira 10 é uma alegria muito grande, porque a gente vê que há alguém preocupado, alguém interessado nessa matéria, que é uma matéria que algumas pessoas não, isso é coisa do Cabral, de Colombo, nada disso, está lá na STCW. A STCW vocês vão ter que fazer, está escrito lá, e agora com Spoffing, com jamming, né, que estão acontecendo aí, tem áreas na Terra que o GPS simplesmente não pode ser usado. Não pode ser usado. Então, como é que você vai navegar? E você está longe de terra. Vai navegar só na estimada? Tudo bem, é opção sua. Se quiser navegar só na estimada, é possível. Mas, se você pode fazer uma navegação astronômica, por que não fazer? Então, é isso, pessoal. Então, a minha última mensagem a vocês, certo? Cumprimentando mais uma vez a Luane Bastos aí que tirou 10, todos vocês se espelhem nela, porque isso é profissionalismo. Profissionalismo é fazer o melhor que você pode fazer com a sua atividade. Hoje vocês são estudantes, são pagos para estudar, como eu sou pago para lecionar para vocês, então façam o melhor que possam. Tirem 10 sempre, tirem 10 em todas as provas. Se esforcem para tirar, se não tirar 10, pelo menos fazer o melhor que vocês possam fazer dessa atividade. Ser profissional é isso, pessoal. Vocês
têm capacidade, todos vocês são excelentes pessoas bem formadas no secundário, já estão no último ano da faculdade, certo? E a navegação está aí, está sendo uma exigência, né? O e-navigation, o enhanced navigation, nada mais é do que o quê? Não é colocar mais tecnologia à disposição do usuário, também mas principalmente cobrar do usuário, ou seja, do profissional, do marítimo, que esteja cada vez mais preparado para usar aqueles instrumentos. E se eles falharem, saber navegar sem eles também. Como eu falei do Jam e do Spoffin, que simplesmente inutiliza o ECDIS, inutiliza o GPS. Então isso tem ocorrido em várias partes do mundo, lá no Mediterrâneo, no Índico, certo? E por quê? Por conta de questões de terra, lugares que houve guerra, lugares que têm interesses comerciais. Então vocês têm que estar preparados. O e-navigation, pessoal, que digamos assim é o atual estado da arte da navegação, né? Nada mais é do que uma preparação cada vez mais forte, mais firme, que a formação de vocês seja mais qualificada. Vocês cheguem a bordo dos navios prontos para usar todos os equipamentos eletrônicos, toda a tecnologia disponível, de maneira que vocês possam navegar com tranquilidade, usar o ECD sempre, usar um radar ARPA, usar o ecobatímetro, as agulhas, todos os equipamentos, toda a parte de comunicação que vocês possam ter para poder contribuir para a segurança da navegação, mas ao mesmo tempo, se algum desse equipamento faltar ou tiver problema, vocês estejam preparados, preparadíssimos profissionalmente para continuar navegando com segurança sem eles. Tá certo, pessoal? Então, agradeço muito a atenção das senhoras e dos senhores. Espero que a vida lhes dê aí uma navegação muito boa pela frente. Tenho certeza que todos têm capacidade e merecimento, tá? Eu me coloco à disposição, né? Continuo ainda à disposição aí no nosso grupo do Zap, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode enviar aí que a gente pode tentar ajudar, tá? E desejo a todos mares e ventos favoráveis na sua vida acadêmica, que está encerrando esse ano, continua aí na parte da prática aí, né? Mas depois logo serão profissionais do mar, mulheres e homens do mar, que vão levar nossas riquezas no nosso Amazônia Azul, em todos os nossos oceanos, todos os 7 mares. Muito obrigado, agradeço a todos e que a Laís continue com vocês, então, a partir da unidade 9.0 e encerre o curso de navegação astronômica. Muito obrigado e até logo, pessoal. Agradeço a todos a atenção.